Chegamos com mais um Momento de Saúde aqui na CNN Brasil e a doutora já está conosco, como sempre. Cedíssimo, Stephanie Risch já aparece aqui na CNN Brasil para poder fazer mais um Correspondente Médica. Bem-vinda, como sempre. Obrigada, bom dia para você. Temos muitos assuntos e vou aproveitar, doutora, e reforçar que você pode mandar sua dúvida, viu? A sua pergunta, a sua participação. Vai lá no Twitter, se você puser a sua mensagem, lembre-se de marcar Correspondente Médica, tá bom? Hashtag Correspondente Médica, que é o seu caminho para eu conseguir ver a sua pergunta, a sua dúvida aqui na nossa rede social. Nosso primeiro assunto é de um item, vou chamar de acessório, que possivelmente você já tenha visto por aí, o cigarro eletrônico. Você tem o hábito de ver alguém fumando por meio desse cigarro eletrônico? Tem muita gente que diz, estou tentando parar de fumar, uso cigarro eletrônico, ou não gosta exatamente da nicotina do cigarro e tudo mais que o cigarro causa, e vou fumar o cigarro eletrônico que acho que pode ser menos pior. Mas olha aqui, ó, Zé Neto, o cantor sertanejo já está aparecendo na tela, Zé Neto, da dupla com o Cristiano, não é Zé Neto e Cristiano, anunciou que está tratando de um problema no pulmão. Segundo a assessoria do artista, ele desenvolveu um problema chamado foco de vidro no pulmão. A equipe de Zé Neto ainda disse que ele sofre com falta de ar para cantar, mas que isso não é grave e pode ser pode ser um resquício da Covid-19 ou... olha ele aparecendo aqui no nosso assunto, uma consequência pelo uso de cigarro eletrônico. Informação oficial, então, da assessoria de imprensa do cantor. Doutora, primeiro, esse foco de vidro no pulmão, o que é isso exatamente? Quando a gente fala, Elisa, de foco de vidro no pulmão, a gente está se referindo, na verdade, a uma alteração encontrada na tomografia. Na imagem da tomografia. Geralmente o pulmão na tomografia ele tem uma imagem mais escura, onde tem ar é um pulmão mais escuro, mais preto. Quando a gente fala foco de vidro, é o foco de vidro fosco. O que é isso? Na tomografia você enxerga esse pulmão que deveria ser mais pretinho, como se fosse embaçado, assim, como se tivesse uma fumacinha, uma nuvem. É como se fosse um vidro, e se você fizesse assim com um ar mais quente, fica aquele embaçamentozinho. O que isso significa? Que o alvéolo, que teoricamente deveria estar preenchido por ar, tá ou preenchido por alguma substância inflamatória, ou tem alguma alteração, fibrose pode dar, Covid pode dar, infecção viral outras, fungo pode dar, o cigarro eletrônico também causando uma lesão inflamatória também pode ocasionar. Então, assim, o foco de vidro fosco é uma alteração encontrada na tomografia que pode ser ocasionada por diversas infecções ou outras etiologias. Pois é, a senhora começou, a senhora, olha eu aqui trazendo a senhora para a conversa, você, doutora Stephanie, começou a falar sobre isso e logo eu lembrei da Covid-19, que muita gente que passou pela tomografia de tórax, né, para poder identificar ali se havia alguma lesão no pulmão, apresentava essa imagem desse vidro fosco. Então, isso é habitual de ocorrer em outras doenças, não exatamente apenas pelo cigarro eletrônico. Exatamente. Inclusive, uma doença mais frequente é a insuficiência cardíaca, que acaba acumulando um pouco de água no pulmão. E o que a gente vê também é o vidro fosco. Temos aqui, então, as informações a respeito do cigarro eletrônico. Comenta pra gente aí na hashtag Correspondente Médica se você tem o hábito de usar ou se conhece alguém que usa frequentemente com aquela ideia de que não faz mal para a saúde, que tá tudo bem. Só que não, né, doutora? A gente tem que se preocupar com isso. Só que não. Eu acho que veio muito desse não faz mal porque não tem aquele cheiro do alcatrão, da combustão. Então, é uma falsa impressão que cheiro de chiclete, baunilha, você não imagina que faz mal. Então, até é mais aceitável no ambiente e tem aquela falsa impressão. Mas a maioria dos líquidos que as pessoas utilizam dentro do cigarro eletrônico, ele vem com nicotina. E a nicotina é altamente viciante. Eu acho que na medicina não tem nada tão viciante como a nicotina. Em torno de 20 a 30 minutos, o paciente já quer de novo, já fica com abstinência. É muito rápido. Então, o líquido que vem dentro do cigarro eletrônico contém nicotina? Tem alguns que contêm, outros que não. Mas principalmente o que contém nicotina que causa uma alta taxa de vício, né? E apesar de ter menos substâncias tóxicas, também tem substância tóxica. Então, não dá para a gente falar que é inócuo. E lembrar que a gente descobriu as alterações do cigarro convencional, veio câncer e enfisema 20 a 30 anos depois da doença. A gente não tem nem 10 anos dessa vivência toda e já tem algumas alterações, a gente já tem descrição de lesão pulmonar. Então, assim, é possivelmente que isso lá para frente ainda vai trazer mais problemas. Os problemas pulmonares.
inclusive pelo vapor, porque o que acontece? É um vapor. Esse cigarro eletrônico é como se lá a parte eletrônica aumentasse muito a temperatura e o líquido evapora e entra na nossa via aérea até os brônquios, alvéolos e por difusão entra no sangue. Então, esse vapor, às vezes, pelo fato dele ser mais quente, o próprio vapor, às vezes com algum óleo junto que vem nessa vaporização, pode dar uma lesão pulmonar, dar uma vasculite, uma inflamação naquela região. Nossa! Não combate o vício em tabaco, principalmente... Isso aqui é um ponto importante, hein? Atenção, você que é fumante, que de repente usa o cigarro eletrônico como uma alternativa, tá aqui, ó, não combate o vício em tabaco. Não combate porque tem nicotina também. E como é mais fácil, é mais aceitável, às vezes no ambiente a pessoa fuma e ninguém nem está vendo que ela está fumando, porque não está fazendo cheiro nem nada. Então é uma falsa impressão que isso aqui ajuda a parar de fumar, muito pelo contrário. Comercialização proibida no Brasil. Hoje a Anvisa não autoriza o comércio, ele é ilegal o comércio. As pessoas compram de fonte de internet, de coisas ilegais. Ele não é vendido legalmente hoje no Brasil. Bom, então tá tudo errado, né? Pelo que a gente pôde ver aqui. A comercialização é proibida no Brasil, não combate o vício em tabagismo. Aliás, tem até uma mensagem que chegou aqui há pouco, a Ana Cláudia Ferreira. Obrigada, viu, Ana, pelo seu comentário aqui na hashtag correspondente médica. Até comentando de qual cigarro seria mais prejudicial, se seria o de filtro, se seria o de palha ou se seria o eletrônico. No fim das contas, como você está explicando, né, Stephanie, nenhum deles, né? O ideal seria que não houvesse o consumo de cigarro. E para a gente desmistificar essa sensação de que o cigarro eletrônico tudo bem, é só uma brincadeirinha. Não, aqui já estão as explicações contradizendo isso. E outra coisa também, Elisa, que vale a pena relembrar, nos Estados Unidos aumentou muito o índice de morte por doença cardiovascular. E principalmente na população jovem, isso bate junto com o aumento e o avanço dos cigarros eletrônicos nessa população. E já mostrando o índice de aumento de derrame e infarto. Então, assim, não é inócuo, só que eles têm a falsa impressão. Inclusive, a tristeza é que tem mais gente jovem cada vez, justamente por achar que é bonito, que é cool. Olha, e eles são bonitos, né? E a nicotina causa uma sensação de prazer, que nem o cigarro, por isso que vicia. E teu organismo, rapidamente, quando a nicotina vai embora, fica na fissura, né? Para realmente poder voltar a fumar e fumar rápido. Então, assim, é ruim de todos os jeitos. Viu, né? Bem explicado pela doutora Stephanie Riss, que compartilha essa informação para os seus amigos, para os seus conhecidos, para as pessoas que você ama. E, aliás, depois que o nosso quadro sai do ar, ele fica disponível no YouTube da CNN Brasil. A CNN Brasil tem uma página oficial no YouTube e lá tem todos os episódios que você pode pegar instantes depois da gente sair do ar, ele já vai para as redes, viu? Compartilha aí com seus parentes que isso aqui é bem importante. Olha, o próximo assunto que a gente traz, puxa vida, é muito triste para o mundo do esporte brasileiro. O atleta dos saltos ornamentais, o Ian Matos, 32 anos, gente, morreu depois de lutar contra uma infecção generalizada. Está aqui ele aparecendo já durante alguns treinos, algumas competições. O atleta foi internado no início do mês passado para tratar de uma infecção na garganta. Mas o quadro evoluiu e ele acabou não resistindo. Lembrando que o Ian representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. E ficam aqui, lógico, né, os nossos sentimentos aos familiares, aos colegas de equipe, aos amigos, aos amores e todos os fãs do trabalho do Ian Matos, que morreu depois que esse problema se espalhou. E é importante que a gente traga esse assunto aqui para ouvir a doutora. Infecção generalizada, não é, doutora? O que exatamente pode causar uma infecção generalizada? Ainda mais que a gente está falando de uma dor de garganta, não é? De que maneira isso pode acabar evoluindo e causar novos problemas? Eu acho que temos cada vez mais que falar de infecção generalizada, também conhecida como sepse. Porque a gente ouve infarto, ouve derrame, ouve AVC. Isso não é Covid nem influenza, eu testei ontem, tá? Olha aqui, ó, tá vendo, gente? A doutora só se hidratando, tomando um pouquinho de água. Refluxo. E esse ambiente também de ar-condicionado, a gente sabe o que acontece com a mucosa. Então, mas a infecção generalizada, então, isso também conhecida como sepse. Então, sepse é uma palavra que a gente tem que saber, a população tem que saber. O que é sepse? Você em casa sabe o que é sepse? Ou já ouviu falar? Você tem que saber o que é sepse e saber que é uma coisa grave, é uma infecção e geralmente que já com algum grau de disfunção, uma sonolência. Então tudo que começa com uma infecção, que pode ser de causa bacteriana, vírus, fungo, ou a pessoa se cortou e ali quando você se corta, às vezes com material que já estava meio contaminado, aquilo pode gerar uma infecção.
Dor de garganta, um quadro de amidalite, se não tratada, ou um paciente tem de base, um quadro já de imunossupressão ou alguma doença de base, tudo isso pode levar com que a infecção se agrave. Quando você trata de maneira rápida, eficaz, com antibiótico específico e tem esse controle desde o início, você geralmente segura e trata aquela infecção, fica como se fosse localizada. Quando a gente fala infecção generalizou, é como se o teu organismo passasse agora com uma inflamação, uma resposta exagerada para tentar combater a bactéria, o vírus, qualquer que seja esse agente infeccioso, e daí nesse momento o teu organismo começa a sofrer outras consequências da sepse e mais para frente com a pressão baixando, se chamando inclusive de choque séptico. E, doutora, como é que a pessoa pode saber quando uma infecção é grave? Porque a gente está falando do Ian Matos, trazendo aqui a notícia da morte do atleta, imagina, 30 e poucos anos, né? Absolutamente jovem. A gente está falando de uma dor de garganta. E dor de garganta, qualquer pessoa tem. Mas você nunca vai imaginar que alguém com 32 anos vai ter uma dor de garganta e que vai acabar evoluindo para um caso grave. Quais sinais exatamente a gente tem de ficar atento? A princípio, identificando a infecção, a gente começa a tratar. Tratando com antibiótico, o teu médico vai receitar um tratamento específico. Com isso, a gente espera que pelo menos em 48 horas, Elisa, a febre abaixe. Se a febre, a despeito do antibiótico, não reduz, o paciente, além de ter só aquela dor local causada pelo abscesso, que seja, começa a ter sonolência, um paciente às vezes que sempre tem pressão alta, é hipertenso prévio, a pressão começa a ficar 10/6, ele que urinava muito, de repente para de urinar. O idoso, às vezes, que é super inespecífico, idoso não faz febre alta. Quando a gente pode desconfiar que um idoso está evoluindo de uma maneira não satisfatória? O idoso às vezes cai da própria altura, como se fosse uma fraqueza nas pernas, isso também pode significar uma infecção não tratada. Então, entendo uma infecção, tratando especificamente, a gente espera que pelo menos em 48 horas já não haja mais febre. Entendo e evoluindo para esses sintomas mais sistêmicos, que a gente chama, é um risco mais grave. A gente tem aqui infecção no pulmão, só para a doutora Stephanie Risk também poder esclarecer um pouquinho mais para a gente. Qual seria essa relação entre a garganta e o pulmão, doutora? Tem uma comunicação diretamente, assim, por se comunicar as cavidades. Nesse caso, eu acredito que não tenha sido especificamente isso. Provavelmente a infecção começou na garganta, a gente não sabe o caso, mas generalizou, quando generaliza essa resposta sistêmica em todo o organismo, e aí acaba tendo alguns danos, não sei qual foi o contexto, mas aí pode ter feito uma pneumonia secundária, todo esse quadro de sepse, e aí infelizmente evoluiu para a morte, provavelmente com essas pressões que caíram muito, precisou de usar remédio que a gente chama de droga vasoativa para manter a pressão mais alta, deve ter ido para o respirador e não respondeu ao tratamento instituído. Doutora, só uma dúvida, a febre, eu vi ali que você acabou citando a febre, por que exatamente a febre representa um perigo? Porque uma pessoa quando está doente, uma coisa é o cenário da doença, outra coisa, opa, apareceu uma febre, essa febre está alta, por que é um sinal de alerta? É o nosso sistema imune querendo combater alguma coisa, né? Ele teve contato com o agente infeccioso e ele está ali, produzindo anticorpos, tentando se movimentar. Vale a pena lembrar, inclusive, Elisa, que a gente, na época de Covid, a gente, às vezes, espera até 7 semanas ter febre. Então, assim, eu estou falando num contexto mais de uma infecção bacteriana, localizada, que você dá antibiótico e espera que pelo menos 48 horas isso abaixe. Na Covid, por exemplo, às vezes você pode ter uma febre mais prolongada, quando a gente fala de vírus. Então, mas a febre é um sinal de alerta, de alarme, que o teu organismo está trabalhando contra alguma coisa. Não é normal a pessoa ter febre. Mesmo subfebril, às vezes adulto, nossa, eu estou com uma moleza, quando você vai ver, é tua temperatura que está 37,1. Já viu um adulto com 37,1? Parece estar morto. Criança com quase 40 está ali. Adulto com subfebril já fica ruim. Isso mostra que teu organismo não está normal. Algo está acontecendo de errado. Muito bem, vamos aprendendo aqui todos os dias, cada vez um pouquinho mais, hein? E o próximo assunto que a gente traz aqui para você, participe, #correspondente-médica. A gente quer falar sobre um novo remédio para reduzir o risco do HIV. A FDA, a agência norte-americana, que equivale à nossa Anvisa aqui no Brasil, aprovou o primeiro remédio injetável usado como profilaxia pré-exposição, também chamado de PrEP. Nos testes clínicos, as pessoas que receberam esse remédio reduziram em até 90% as chances de infecção pelo vírus, em comparação com aquelas que tomaram os comprimidos usados como PrEP.
A expectativa é que o medicamento ajude a conter a epidemia de HIV nos Estados Unidos. Aliás, estima-se que o país tenha cerca de 35 mil novos casos positivos todos os anos. Ainda não há data para o início do uso do remédio na população, mas temos essa notícia, temos essa informação, queremos ouvir a doutora falar. Doutora, primeiro, essa palavrinha difícil, que para muitas pessoas pode ser até sem grandes intimidades, né? Profilaxia pré-exposição. O que é isso exatamente? A profilaxia, o que significa? Prevenção. Vou fazer uma profilaxia, vou fazer uma prevenção. Então, a gente pode, para facilitar, trocar a palavra profilaxia por prevenção. Prevenção, pré-exposição. Pré vem de antes. Então, eu estou me prevenindo antes de me expor ao vírus do HIV. Então, você tem aquela prevenção pós-exposição, ou seja, imagina que a pessoa tenha feito sexo com alguém soro positivo e soube depois que o paciente era HIV, e aí a gente pode fazer pós-exposição. Essa não, a gente quer prevenir. Antes mesmo do paciente ter contato com o paciente HIV, ele já se toma essa medicação para prevenir esse contato, já que ele vai ter com o vírus. Tá, e a profilaxia, então, pré-exposição seria injetável, nesse caso, nos Estados Unidos? Isso. O PrEP já existe hoje, mundialmente falando, não são todos os países que instituíram, mas o Brasil, por exemplo, tem. Desde 2018, final de 2017, 2018, que a gente tem o PrEP, que é oral, tomado uma vez por dia, é uma combinação de 2 antirretrovirais. Isso tem uma população específica do Brasil já tem acesso, inclusive pelo SUS. Só que a tomada é diária, ou seja, quem nunca esqueceu de tomar um remédio uma vez. E a profilaxia, essa prevenção só acontece se o uso for correto. Não pode esquecer, né? O uso controlado. Não pode esquecer. Então, imagina, alguém que tomou um antibiótico por 7 dias consegue esquecer, alguém que tem que tomar por toda a vida é muito mais complexo. Então, inclusive a FDA deu como, priorizou para tentar já aprovar logo essa medicação, de tão bom que é. Por que é bom? Quando a gente pensa em adesão, justamente, tomar todo dia um medicamento é difícil, é ruim, a gente esquece, enfim. Então, a vantagem dele é que é injetável, intramuscular, no primeiro mês, nos 2 primeiros meses é mensal, aí a partir do 3º mês já é de 2 em 2 meses. Então, imagina, você toma uma injeção. Facilita muito mais. Daqui a 2 meses vai tomar outra, então, assim, é muito bom. Quem pode. Exatamente. Não sei quando vai ser autorizado aqui, mas quem poderia, então, poderá? Os adultos e adolescentes com mais de 35 quilos. E o PrEP injetável, aqui no Brasil, acho que a gente vai acabar falando da Pretude, mas é a Pretude, que é o cabotegravir, que é um antirretroviral também, específico para HIV. O paciente tem que ter teste negativo para HIV. Então, antes dele começar o PrEP injetável, ele tem que fazer o teste. Por quê? Quando o paciente tem HIV positivo e começa a usar o PrEP, o vírus do HIV ele tem capacidade de se tornar mais resistente. E esse paciente vai ter que virar um tratamento em vez de só prevenção e às vezes é mais difícil de controlar esse vírus. Então estamos falando realmente de pessoas que não positivaram para o HIV, por isso que Stephanie Risk nos explicou que é uma prevenção para que os casos diminuam e não avancem tanto. Exatamente. E isso pelo menos levando em conta os norte-americanos, que a gente compartilhou aqui a informação, eu trouxe em números, estima-se que o país tenha cerca de 35 mil novos casos positivos por ano. Então, essa é a ideia do governo norte-americano, já aprovado, então, pelo FDA, que aprovou esse... Eu posso chamar de remédio, doutora? Pode. Um medicamento? É um medicamento. De prevenção. Então, tem de estar negativo para HIV. E também essas injeções periódicas, né? Isso, que daí, no primeiro mês, uma vez, no mês depois de 2 em 2 meses. E se o paciente, às vezes, está com medo de ficar intolerante, já com uma medicação que vai durar aí no organismo pelo menos um mês, pode fazer também com cabotegravir oral, que também existe, não sei se no Brasil vai vir para nós, mas nesse primeiro mês, para testar a tolerância, você pode fazer esse mês teste aí com a medicação oral e depois tornar injetável de 2 em 2 meses. Doutora, por fim, para a gente poder encerrar, o que significa para o avanço da ciência e para esse mundo com pessoas que acabam sofrendo tanto com o HIV, o que significa esse avanço? É muito importante, porque a gente pretende
tirar esse HIV do mundo, né? E cada vez a gente conseguindo prevenir com que menos casos venham, inclusive quando você faz esse tipo de acompanhamento no paciente, ele vai faz mais aconselhamento, acaba se expondo menos. As pessoas acharam que com PrEP ia aumentar, das pessoas fazerem sexo sem camisinha e outro tipo de exposição, e não. Se mostrou muito pelo contrário. Porque quando você vai no médico, você tem um aconselhamento, você vai fazer teste para ver, então você fica mais consciente, mais responsável. Então, certamente é um avanço, a gente está bem feliz com essa nova oportunidade aí de prevenção. Muito bom, informação é prevenção sempre, por isso que esse nosso quadro existe aqui, o Correspondente Médica. Doutora, obrigada por mais um dia. Eu que agradeço. E este foi mais um Correspondente Médica.